Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amados irmãos, nós estamos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então devemos de fato, do início ao fim da reverência, ter toda a reverência, atenção, concentração a tudo que iremos fazer aqui, porque Ele é o Rei da Glória. Ele merece todo o louvor, toda a atenção, toda a glória, a concentração, principalmente agora que Ele vai falar aos nossos corações por meio do seu servo, o reverendo Robério. E para isso eu gostaria de fazer uma oração de iluminação, para que Deus possa estar agindo por meio do seu Santo Espírito no pregador, por meio do pregador e também em nós que vamos ouvir a sua santa palavra. Tudo sua fronte, vamos orar ao Senhor. Peço mais uma vez aos diáconos que possam nos auxiliar, os que estão em locais anexos aqui, possa sentar, possa ter reverência ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai eterno, nós louvamos o teu nome por tudo que já foi feito aqui, ó Deus, porque já fomos edificados com a leitura da tua palavra. Fomos também, ó Deus, confrontados quando lemos a tua lei, o decálogo, e vimos quanto somos pecadores, que somos indignos, ó Deus, do teu perdão. Mas, ó Deus, nós te louvamos por tua graça, pelo perdão derramado, a certeza de convicção do perdão por causa de Cristo, dos méritos do teu Filho ali na cruz do Calvário. E entonamos cantos e louvores ao teu nome, alegre, com júbilo, porque temos essa certeza e convicção. Mas também, ó Deus, nós te adoramos com os dízimos e ofertas. E agora, ó Deus, nós rogamos a ti, fala, ó Deus, aos nossos corações, como foi ontem, hoje pela manhã, continua sendo da mesma forma, Deus, o pastor por excelência, o pastor das nossas almas, que fala ao nosso coração, que nos alimenta com o alimento sólido da tua santa palavra. Ó Deus, por favor, não permitas que nenhum aqui, ó Deus, esteja disperso, desconcentrado, mas, Senhor, por favor, leva as nossas mentes cativas ao trono da graça, para que possamos, ó Deus, discernir a tua voz, para que sejamos alimentados, ó Deus, por ti mesmo como nosso pastor. Oh Pai, por favor, você também como pregador, reverendo Robério, usa, ó Deus, com instrumentalidade para o louvor da tua glória. É assim, ó Deus, que nós a te oramos, rogamos a ti, em o nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Reverendo Robério, Deus abençoe. Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. Desde já eu agradeço a acolhida dessa igreja amada que eu levo no coração. É um grande prazer estar com vocês, conhecê-los e aprender também com vocês. E eu espero que eu tenha a oportunidade de voltar depois do Fábio. Bom, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 13. Nós vimos no sábado nosso desafio de sermos homens e mulheres de Deus. Hoje pela manhã nós vimos
sobre a necessidade de termos Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei. E hoje nós vamos ver a profunda comunhão que Cristo tem com a sua igreja, com o seu povo. Hebreus capítulo 2, versículo 10 a 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Após a leitura, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Como eu falei ontem pela manhã, um bom ouvinte é aquele que está com um olho no pregador e o outro na Bíblia, acompanhando a exposição. Diz assim a palavra de Deus: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, no caso Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. A palavra autor aqui, na língua grega, significa pioneiro. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, no caso Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, e aqui o autor dos Hebreus vai citar dois textos do Antigo Testamento, Salmo 22 e Isaías 8, e vai colocar esses dois textos na boca do Senhor Jesus, como se Jesus mesmo estivesse falando à sua igreja, a nós, ao seu povo, e dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Amém. Vamos orar ao Senhor e você acompanha com a Bíblia aberta a exposição bíblica. Somos gratos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ler. Obrigado pelo culto onde nós já experimentamos a Tua presença. Obrigado pelas leituras, pelos cânticos, os hinos que nós cantamos. Todos eles são elementos de culto ao Senhor de suma importância, prescritos pelo Senhor para a nossa adoração. E agora nós estamos diante desse outro elemento, a pregação da palavra. E nós rogamos que mais uma vez o Teu Espírito que está aqui, que Ele fale aos nossos corações, que Ele corrija, repreenda, transforme vidas e traga glória ao Teu nome. Tem misericórdia do pregador humano infalível e concede a Tua graça nesse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade de ir a um casamento. O casamento, com certeza, é uma festa que nós ansiamos muito. Alguns já se casaram aqui. E quando nós vamos para o casamento, a nossa expectativa, ainda que nós esperemos ver o noivo, a nossa grande expectativa é, com certeza, a noiva. Todos nós aguardamos com ansiedade e nos perguntamos como estará a noiva. Como é que a noiva vai estar naquele dia? Naquele dia, finalmente, do casamento. No Novo Testamento, meus irmãos, nós sempre encontramos essa analogia, onde Cristo é retratado como noivo e a igreja como sendo a noiva do Cordeiro. E muitas vezes nós nos perguntamos, quando o Senhor Jesus voltar, como estará a noiva? Como estará a igreja do Senhor Jesus?
Nós vemos em nossos dias crescer o falso evangelho. Nós vemos muitas igrejas trocarem o culto bíblico por entretenimento. Nós vemos muitas vezes a falta de vida cristã com que muitos que se dizem crentes vivem. E nós muitas vezes, em meio a tudo isso, nos perguntamos: e a igreja do Senhor? Como ela estará quando o Senhor voltar? Esse texto da palavra de Deus nos ajuda a responder essa pergunta. Esse texto nos responde de forma muito clara: a noiva estará bela. A noiva estará linda. A igreja do Cordeiro estará adornada. E a razão para isso é que esse texto nos dá toda a certeza de que Cristo mesmo está pregando, está em um profundo relacionamento com a sua igreja, com o seu povo. E ele é essa certeza de que a noiva estará bela. Talvez essa seja a pergunta nesses 27 anos de igreja. Como estará a igreja? Como estará essa igreja de Cabralha quando o Senhor Jesus voltar? A igreja verdadeira, não aqueles que são membros apenas, mas a igreja verdadeira, aqueles que forem transformados, ela estará bela. É exatamente isso que esse texto nos ensina. Eu convido você exatamente a considerar comigo esse texto. O que é que esse texto de Hebreus está nos ensinando, irmãos? Esse texto de Hebreus nos ensina a respeito do profundo relacionamento de Cristo com a sua igreja, mostrando como Jesus formou a sua igreja. E nós precisamos compreender esse profundo relacionamento de Cristo com a sua igreja, para que nós possamos entender o que é a igreja. Às vezes nós frequentamos a igreja e não entendemos o que é a igreja. E aqui o autor dos Hebreus nos ensina a respeito disso, esse profundo relacionamento de Cristo com o seu povo. Então o nosso objetivo é exatamente considerar esses textos que mostram esse relacionamento de Cristo. Então vamos olhar para esse texto. Primeiro, quando esse texto foi escrito, por quem foi escrito? Quem escreveu Hebreus? Nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Orígenes, um cristão que viveu no quarto século, dizia que quem escreveu Hebreus só Deus sabe, e é verdade. Nós não sabemos quem escreveu essa epístola, mas nós sabemos por que ele escreveu. E possivelmente nós sabemos para quem ele escreveu. No capítulo 13, versículo 22, o autor dos Hebreus diz que essa carta é uma palavra de exortação. Portanto, o objetivo do autor dos Hebreus a escrever essa carta foi exortar um grupo de cristãos, possivelmente judeus cristãos helenistas, que estavam enfrentando grande perseguição, como nós vemos no capítulo 10. Alguns estavam apostatando da fé, abandonando a fé cristã, e o autor dos Hebreus então tem a preocupação de exortar aqueles cristãos a permanecerem firmes. O estilo dessa epístola aos Hebreus é completamente diferente das outras cartas do Novo Testamento. Os estudiosos entendem que Hebreus parece mais uma homilia, um sermão que foi adaptado em uma carta. E como nós sabemos disso, pela forma como ele cita os textos do Antigo Testamento. Diferente de Paulo e dos demais autores dos outros livros do Novo Testamento, o autor dos Hebreus nunca diz, a Bíblia diz, está escrito. Não, ele sempre usa os verbos dizendo, Deus fala, o Espírito Santo diz. Esse texto nós vemos isso, onde ele coloca o Salmo 22 na boca de Jesus, Jesus dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. Então ele cita os textos das Escrituras vindo do Pai, ora do Espírito, ora da boca de Cristo, como sendo a palavra viva de Deus. As Escrituras não são apenas um livro qualquer, as Escrituras são a palavra de Deus. Mas por que ele escreveu? Nós vamos encontrar várias razões na epístola. Alguns judeus em perseguição estavam retornando ao judaísmo, isso era um problema muito sério.
Havia também uma falta de crescimento espiritual entre aqueles cristãos. Entre o capítulo 5 e o capítulo 6, o autor aos Hebreus diz que eles eram meio que lerdos em crescer espiritualmente. Eles eram tardios, apesar de muito tempo conhecendo o cristianismo, não houve crescimento espiritual. Eram bebês espirituais, precisando serem ensinados nas coisas mais básicas. Esse era um problema. Eles estavam sendo perseguidos, alguns estavam tendo seus bens espoliados dentro daquele contexto do Império Romano. Havia falta de firmeza em alguns estavam amargurados, talvez pelas perseguições, pelas lutas, pelas dificuldades. Alguns estavam começando a ter um coração de incredulidade, e como Israel, que havia, na sua caminhada no deserto, abandonado os caminhos do Senhor, muitos também, ele vai dizer isso no capítulo 3 e 4, estavam abandonando os caminhos do Senhor. Havia desânimo, havia possivelmente no capítulo 13 uma transição de liderança, ou seja, muitos daqueles líderes haviam morrido em meio à perseguição, havia uma nova geração de líderes. Talvez a igreja estivesse desconfiada. Como vai ser agora com essa mudança? Aqueles pastores, presbíteros passaram, nós temos um outro agora. Como as coisas vão acontecer? Havia uma série de incertezas. E o que o autor dos Hebreus faz? O que você faz quando você percebe vários problemas no meio de uma igreja? O autor dos Hebreus apela para as Escrituras. Elas são a resposta de Deus para tratar todas aquelas questões. E o autor dos Hebreus é o autor do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Sobretudo o Salmo 110, que vai ser a base da sua argumentação. E a base desse argumento, a sua estratégia retórica, é trazer toda a autoridade para a palavra de Deus. É mostrar o que a palavra de Deus ensina. Quando ela é interpretada à luz de Cristo, ele aplica essa palavra para tratar os problemas. A forma de argumentação dele é muito simples. Ele expõe textos do Antigo Testamento, os interpreta e os aplica. Exposição e exortação, exposição e exortação. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 18, ele está fazendo uma exposição. E essa exposição é baseada em dois textos básicos. Primeiro, o Salmo 8, cujo objetivo era explicar por que Jesus, se Deus prometeu que ia colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, como diz o Salmo 110, que ele cita no início, porque nós não vemos ainda todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E a razão para isso, no capítulo 2, versículo 6 a 8, ele explica usando o Salmo 8, mostrando que Jesus, ele se torna por um tempo posicionalmente inferior aos anjos, quando ele renuncia à sua glória, se torna um homem, com o objetivo de sofrer, com o objetivo de comprar um povo para si. Observe que no versículo 10 ele diz que era imprescindível, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Era imprescindível que nós fôssemos comprados por um alto preço. Então ele usa o Salmo 8 para mostrar que Jesus renuncia à sua glória e vem fazer exatamente aquilo que Adão falhou em fazer. A promessa de Deus no Gênesis era que Adão deveria subjugar todas as coisas. Mas agora, através do segundo Adão, Jesus, Deus vem reabrir o caminho de um novo Éden, de um novo céus e nova terra. Mas antes ele precisava se encarnar e morrer. E é nesse contexto onde Jesus vem, exatamente no versículo 11, observe, ele vem santificar um povo para si.
Jesus renunciou à sua glória para comprar um povo para si, o seu povo. E o objetivo do autor aos Hebreus é mostrar exatamente como Jesus faz isso, como Jesus nos compra na cruz. O que Ele fez por nós. Ele então explica, usando o Salmo 22, Isaías capítulo 8, mostrando que o Filho precisava se identificar com os homens. Era imprescindível que Ele conduzisse um povo para a glória, mas Ele mesmo precisava sofrer. Ele precisava se tornar um Salvador adequado. Ele precisava ser completamente obediente. Ele precisava ser, no versículo 10, o pioneiro da salvação deles. E agora, nós chegamos no versículo 11 e 12. Ele vai mostrar que esse Jesus que se fez carne, esse mesmo Jesus é aquele que agora se relaciona de forma profunda com o seu povo. É exatamente isso que falam os versículos que nós vamos expor, versículo 12 e 13. Se nós tivéssemos que resumir em uma frase, versículo 12 e 13, nós poderíamos dizer que nesse texto nós encontramos aqui uma explicação sobre a profunda comunhão de Cristo com a sua noiva, com a igreja. E há pelo menos 3 coisas que o autor dos Hebreus nos ensina a respeito dessa comunhão. Em primeiro lugar, ele fala da pregação espiritual de Cristo. Observe que o texto nos diz que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. E por que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos? Em primeiro lugar, ele vai dizer, porque Jesus é aquele que pregou, que anunciou a palavra do Pai a nós. Ele diz, porque a meus irmãos eu declararei o teu nome. Jesus é aquele que anunciou a palavra de Deus a nós, a sua igreja, a sua pregação espiritual. É assim que começa a nossa vida cristã. Jesus, como profeta, é aquele que comunica a palavra de Deus a nós. Mas em segundo lugar, ainda no versículo 11, o autor aos Hebreus vai mostrar a presença espiritual no meio da igreja. Veja que texto glorioso, ele diz assim: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou seja, no momento em que nós estamos louvando a Deus, cultuando a Deus, nós só conseguimos acessar e chegar à presença de Deus porque Cristo está no meio de nós, cantando louvores. Algo glorioso que ele está dizendo. Ele está falando da presença espiritual de Cristo em nosso meio. E em terceiro lugar, no versículo 13, onde ele usa o texto de Isaías, capítulo 8, o autor aos Hebreus vai mostrar como Jesus, ele mostra a sua confiança para com o Pai. Jesus, é como se Jesus estivesse, Jesus está falando ao Pai, dizendo assim: eu porei em ti a minha confiança, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Jesus está agindo como um rei que está falando com o Pai e que está nos apresentando, está dizendo: esse aqui é o meu povo, essa é a minha igreja. O texto está falando dessa posição espiritual de Cristo em nosso meio. Esse texto de Hebreus é daquele tipo de texto que existe muito ouro em pequena pepita. Há muito ouro nesses 2 versos. Então vamos considerar esses 3 aspectos da comunhão de Cristo com a sua noiva, a igreja. Primeiro, a sua pregação espiritual, está aí no versículo 12. Cristo anunciando a palavra à sua igreja. Segundo, a sua presença espiritual, Cristo como aquele que é o sacerdote, o mediador, que está no meio da congregação cantando louvores. E em terceiro lugar, nós vemos a posição espiritual, Cristo como um rei, se identificando, nos apresentando ao Pai. Vamos analisar essas 3 questões, esses 3 aspectos do texto. Uma das coisas, meus irmãos, que nós aprendemos na vida cristã e que nós fazemos em vários momentos da nossa vida, nós expressamos o nosso amor a Cristo, ou não é? Quantas vezes eu e você, nós dizemos: Senhor, nós te amamos. Ah, como o Senhor é importante para mim. Mas aqui nesse texto de Hebreus, nós vamos ver o outro lado, meus irmãos.
Nesse texto nós vamos ver Jesus falando ao Pai ao nosso respeito. Se por um lado existe um desejo nosso de servirmos, de adorarmos a Cristo, de estarmos perto dele, esse é um daqueles textos que mostra que Jesus também, ele tem um desejo de estar perto de nós. Isso é glorioso. O Senhor da glória, o Senhor Jesus, é aquele que comprou um povo para si, e Ele então quer estar perto desse povo, e Ele então como rei cuida desse povo. Nós vemos várias vezes isso acontecendo. Nós vemos, por exemplo, no livro de Zacarias, quando o anjo do Senhor intercede pelo povo de Israel. Nós vemos Jesus na sua encarnação, Jesus encarnado, na sua oração sacerdotal, em João 17, quando ele diz: a minha vontade, meu Pai, é que aqueles que o Senhor me deu estejam onde eu estou. Você percebe? Jesus diz assim: eu quero meu povo perto de mim, os que o Senhor me deu. Nós vemos no livro de Apocalipse, Jesus em glória como Deus homem no meio da igreja, como um candeeiro, como uma luz gloriosa no meio daqueles candeeiros, trazendo luz à sua igreja. E aqui nós vemos também Cristo dizendo: eu não me envergonho de chamar eles de meus irmãos. Eu não me envergonho. Mas para que nós possamos entender o versículo 12, nós precisamos entender a fonte dessa citação. Que texto o autor dos Hebreus está citando? E por que ele está citando esse texto? Se você observar na sua Bíblia, possivelmente você vai observar que o autor dos Hebreus está citando o Salmo 22. Eu quero rapidamente ir com você para o Salmo 22. O versículo 13 ele está citando. Esse Salmo 22, vamos dar uma olhada rápida, depois nós voltamos para Hebreus. Esse é um salmo muito conhecido, o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo profundamente messiânico. Esse é um salmo que foi citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é um salmo que nós conhecemos. Veja o primeiro versículo do Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi um salmo de Davi, composto talvez quando ele estava enfrentando a perseguição de Saul. Mas esse é mais do que um salmo messiânico. De alguma forma, esse é um salmo profético. E aquilo que nós chamamos de tipologia, o que é que significa isso? É que Deus guiou a história de Davi de tal forma para que a história de Davi se assemelhasse à história de Cristo. E Davi então compunha esse salmo, o salmo que o Senhor Jesus cita, mostrando o desamparo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? São as palavras de Jesus na cruz, o versículo 1. O versículo 7 e 8 foram as palavras de Jesus quando ele foi zombado na cruz. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, mendeiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Esse foi o salmo que aqueles homens disseram contra o Senhor Jesus lá na cruz. Eles estavam apenas cumprindo esse salmo. Ou seja, o Salmo 22, do versículo 1 até o versículo 21, retrata de forma gráfica o sofrimento de Cristo. O Salmo 22 mostrava como o Senhor Jesus sofreria, como ele seria rejeitado pelos homens, como ele experimentaria a ira de Deus. O Salmo 22 é um salmo de lamento, de sofrimento. Davi lamentando a dor e o sofrimento. Esse é o Salmo 22. Mas há algo interessante no Salmo 22. Do versículo 1 até o versículo 21, o salmo vai ser um salmo de lamento, onde o salmista Davi narra o seu sofrimento. Mas no salmo, no versículo 23 do salmo, observe, o salmo se transforma não mais em um salmo de lamento, mas em um salmo de ações de graças, de louvor. Veja o versículo 23, o salmo diz o seguinte, o Salmo 22, versículo 23:
O salmista diz, aliás, versículo 22, não 23: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vocês reconheceram esse salmo que o autor dos Hebreus está citando? Então, do versículo 1 até o versículo 21, o salmo narra alguém que está falando do seu sofrimento. Mas no versículo 23, ele agora não está mais narrando o seu sofrimento, mas está louvando a Deus, está se alegrando em Deus, está dizendo: eu vou declarar o teu nome a meus irmãos, eu vou estar cantando louvores no meio da congregação. O autor dos Hebreus diz: essas palavras eram palavras de Cristo. O autor dos Hebreus está mostrando, meus irmãos, ao usar esse salmo, que aquele mesmo Senhor que sofreu na cruz, que cumpriu de forma perfeita o Salmo 22, aquele que disse: Deus meu, por que me desamparaste? É o mesmo que ressuscitou, que venceu, que subiu e sentou-se à direita de Deus, e agora ele diz que vai proclamar o nome do Pai aos seus irmãos. Jesus está dizendo: agora que eu comprei um povo para mim, eu vou anunciar a palavra do Pai aos meus irmãos. Isso é algo glorioso. O Salmo 23 se transforma em uma declaração de confiança. E agora nós voltamos lá para Hebreus, e agora você entendeu perfeitamente o contexto dessa citação. Vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 2. Observe que o autor dos Hebreus está colocando esse salmo na boca do Senhor Jesus, onde Jesus diz, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos do seu povo. E por que ele não se envergonha de nos chamar irmãos? O autor então vai citar o salmo: porque eu declarei aos meus irmãos, declararei o teu nome. Aqui nós vemos, irmãos, como começa a vida cristã. Como é que começa a igreja? Como é que alguém conhece o Evangelho? Alguém conhece o Evangelho quando Jesus, pelo Espírito Santo, declara o nome do Pai a você. Antes nós éramos pecadores, estávamos mortos em delitos e pecados. Mas um dia e um momento, através do Evangelho, esse Evangelho foi proclamado. E Jesus quebrou a dureza do nosso coração e nos transformou em filhos, mas mais do que filhos, em irmãos. Foi através do poder da palavra de Cristo que essa igreja começou. Que vocês conheceram o Evangelho. Só o poder de Cristo pode quebrar um coração do pecador. Você sabe o que é um coração de um pecador? Deixa eu explicar para você o que é um coração de um pecador. Eu não sei quantas das crianças aqui devem, não façam isso que eu vou dizer, mas já devem talvez ter visto alguém fazer. Eu lembro que na infância, quando eu era pequeno, nós costumávamos pegar a caneta, tirar aquela parte de dentro da caneta, fazia as bolinhas, botava dentro da caneta e soprar nos outros colegas. Muita gente fez isso já. Alguns riram aqui é porque já fizeram. Nós fazíamos isso. E aquela bolinha batia e voltava, nós olhávamos. Não tinha nenhum efeito. Às vezes batia, a pessoa nem percebia. Quando nós falamos do Evangelho para alguém, meus irmãos, é exatamente isso que nós fazemos. Quando você fala do Evangelho para alguém, um homem pecador, morto em delitos e pecados, é como essa bolinha que bate e volta. Nada acontece. Nada vai acontecer no coração de um homem que está morto em delitos e pecados. Mas naquele dia em que você fala, e dentro da sua voz existia aquilo que os reformadores chamavam a voz dentro da voz, a voz do Espírito Santo, a chamada eficaz. A palavra de Deus, ela então quebra o coração do homem. É como uma grande broca que quebra o tijolo do coração do homem e arranca aquele coração de pedra e dá vida. É exatamente isso que o Evangelho faz, é isso que Cristo faz. Ele declara o nome do Pai a nós.
E aí nós nos tornamos irmãos. Interessante que o autor dos Hebreus, ele está citando o Salmo 22. Mas de forma proposital, ele troca esse verbo que você está vendo aí, no versículo 12, declarar. Ele não usa a palavra que está lá no Salmo, a palavra hebraica, ou a Septuaginta, que era uma tradução que possivelmente ele usou, mas ele usa uma palavra que tem uma ideia muito clara de proclamar, de anunciar. Jesus, portanto, é aquele que anuncia a palavra de Deus ao nosso coração. Como é que começa a história da igreja? Como é que começa a nossa história na vida cristã? É quando Jesus, então, aquele que morreu na cruz do Calvário, que subiu aos céus, que está sentado à direita de Deus, mediante instrumentos, mediante a pregação da palavra, ouvir, ele então quebra o nosso coração. E aí nós ouvimos o Evangelho. E nós cremos e nos tornamos seus irmãos. Mas a ideia aqui não é que ele apenas declara uma vez. Ele está dizendo que ele é aquele que continuamente está declarando a palavra de Deus aos seus irmãos. Todas as vezes que a palavra de Deus está sendo pregada, Cristo está então conduzindo o seu povo. É por isso que o autor dos Hebreus chama ele o Supremo Pastor. O grande argumento da Epístola aos Hebreus é dizer no capítulo 1, versículo 1 e 2, que nesses últimos tempos Deus nos fala através de Cristo. Como é que Deus nos fala através de Cristo? Observe que no capítulo 12, se você adiantar um pouco, no capítulo 12, o autor dos Hebreus então nos diz, capítulo 12, versículo 25, tende cuidado, preste atenção no que ele diz aqui. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, nem divinamente. Se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra? Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus, esse verbo está no presente, passado e futuro. Presente, aquele que do céu nos adverte. O autor dos Hebreus está dizendo que ainda hoje, quando a palavra de Deus é pregada, Deus está advertindo o seu povo, Deus está instruindo a sua igreja. Esse texto, meus irmãos, nos ensina de forma muito clara que Cristo continuamente está pregando a sua palavra ao seu povo. E é a voz dele que faz toda a diferença na vida da igreja. É a voz dele, através da pregação, quando nós meditamos na sua palavra, quando nós lemos as Escrituras, e quantas vezes nós não encontramos na palavra do Senhor a direção. A igreja estará à bela, porque Ele tem levantado homens fiéis para pregar a sua palavra. Ele tem levantado pastores para anunciar o Evangelho. Ele, mediante o Espírito, está alimentando você. Você sabe o que eu estou falando. E em situações difíceis, a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a rocha. Ela é como uma palavra viva que vem dos céus e fala ao seu coração. A palavra de Deus traz consolo, encorajamento, correção, porque ela é viva. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Eu vi um exemplo, um testemunho de um colega que estava na África, ele é da África, eu também já estive na África do Sul, e ele estava me dizendo que onde ele morava, numa tribo distante, era muito comum os pais saírem com os seus filhos para treiná-los no deserto. Isso era muito importante. De repente eles saíam e viam aquelas tempestades de areia. Eles não viam absolutamente nada. Mas o pai tinha o seu filho de lado e dizia assim: siga a minha voz. Se você se perdesse, nós por alguma razão soltamos as mãos um do outro, siga a minha voz. E muitas vezes ele pegava aquela criança, e quando vinha a tempestade, ele
soltava um pouco a mão, começava a falar, e a criança ia aos poucos seguindo a voz, até chegar em local seguro. E assim também nossa vida cristã. O mesmo Senhor Jesus que trouxe essa palavra celestial que transformou a nossa vida, é aquele que diariamente está falando ao nosso coração. Eu sei que muitas vezes nós queremos ouvir a voz do mundo, a voz do tentador, mas nós temos sempre, meus irmãos, que seguir a voz do Senhor. Quando nós seguimos a voz do Senhor na sua palavra, nós sempre vamos encontrar segurança e que nós estamos no caminho certo, porque Ele continua falando ao seu povo continuamente. Essa é a certeza que nós temos. Cristo é o seu alimento. Cristo é o pão que desceu do céu. É Ele que alimenta a nossa alma. É dele que a igreja depende. Mas em segundo lugar, nós vemos também a presença espiritual de Cristo. Veja o que o autor dos Hebreus diz, ainda no versículo 12: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja que coisa gloriosa. A Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus em toda a santidade. Deus é tão santo que os anjos exclamam noite e dia: santo, santo, santo tu és. Deus é 1000 vezes santo. Anjos precisam cobrir alguns deles, segundo as Escrituras, cobrir com o seu rosto, os seus rostos com as suas asas. Tamanha a santidade do favor de Deus. Nós somos pecadores. Nós quebramos a lei do Senhor, mesmo aqueles que são regenerados. Vocês percebem, existe um abismo. Mas o nosso Salvador veio e nos comprou na cruz. E agora Ele está dizendo: eu estou no meio dos meus irmãos. Vocês percebem isso? Quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos cultuando a Deus, o Senhor da glória, o Senhor Jesus está em nosso meio. Ele não é um espectador do nosso culto. Às vezes nós temos uma visão equivocada de culto. Nós achamos que nós estamos adorando e Deus então está observando. Bom, eu acho que foi boa a música, eu não sei como é que foi aquele pregador. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus está participando do nosso culto. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que nós não ouvimos esses sons. Quando os louvores estão sendo cantados, Cristo faz com que o nosso culto chegue à presença de Deus. Você acha que nós, pecadores, poderíamos oferecer um culto santo a um Deus? Veja o culto, segundo as Escrituras, que os anjos estão oferecendo a Deus. Olha o nosso culto. Veja a nossa fragilidade. Mas graças a Cristo, porque Ele está no nosso meio, o nosso culto, a nossa adoração, os nossos louvores chegam como um aroma suave à presença de Deus. Porque Ele está no nosso meio. Há uma profunda comunicação. E Ele está dizendo: eu estou no meio do meu povo. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Porque Ele é o nosso mediador, o sumo sacerdote, como nós ouvimos nessa manhã. O sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que nos aproxima de Deus. Observe no capítulo 4 que o autor dos Hebreus diz, no versículo 14, olhe rapidamente comigo. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você percebe? Deus é tão santo que Deus deveria dizer assim: pecadores, afastem-se do meu trono.
mas agora, através de Cristo, nosso sumo sacerdote que nos comprou, que pregou a palavra, que de forma gloriosa e mística se une a nós, ele disse: achegue ao trono, vá até a presença do Pai, vá com confiança. Esse não é apenas um trono de graça, esse é um trono de santidade. E nós, pecadores, então chegamos à presença do Deus, do Senhor do universo. E quando nós cantamos e nós oramos, nós sabemos que o Pai está ouvindo, porque Jesus está em nosso meio. Quando nós dobramos os nossos joelhos e nós somos pecadores, meu Deus, será que a minha oração chega ao Pai? Será que o Senhor lembra de mim? Nós ouvimos Ele dizendo: você é meu irmão, eu estou ao seu lado. Foi eu que converti você. Sou eu que vou sustentar você. Sou eu que estou no meio do povo. As ovelhas que meu Pai me deu, ninguém poderá arrebatá-las de mim. Ah, quanto conforto no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso me fez lembrar de uma história que eu li há um tempo atrás sobre o famoso imperador russo chamado Nicolau I. Segundo a história, Nicolau I conseguiu um emprego para o filho de um amigo dele. E esse jovem então foi trabalhar no exército. E a função desse jovem no exército era cuidar da parte dos armamentos. Ele fazia as compras no exército. E esse jovem então começou a beber, a entrar no vício, a jogar. E começou a gastar o dinheiro do exército. E ele então gastou uma grande soma. Ele sabia que não havia nenhuma outra alternativa a não ser o seu filho. Ele não tinha jamais como pagar aquele débito. E uma noite, quando ele havia perdido mais dinheiro, porque quando você está perdendo, você quer jogar mais para tentar ganhar, e perde mais, ele retornou no quartel-general, fez uma carta pedindo perdão a Nicolau, colocou o revólver ao seu lado com o objetivo de tirar a sua vida, e terminou a sua carta com uma pergunta: um grande débito, quem pode pagar? Um grande débito, quem pode pagar? E Nicolau costumava muitas vezes visitar suas guarnições do exército. Ele então foi visitar e queria saber como estava aquele jovem. Ele entrou então naquele local e viu a luz, a porta entreaberta, a luz, e viu aquele jovem ali, embriagado, revólver ao lado, confessando seus crimes e com aquela pergunta no final: um grande débito, quem pode pagar? Nicolau ficou indignado com aquele jovem, mas teve compaixão dele e respondeu aquela pergunta: eu, Nicolau, posso pagar o seu débito. Ele então perdoou aquele jovem. E aquele jovem acordou, e quando viu aquela carta e reconheceu a assinatura do imperador, ele agradeceu no seu coração. O seu débito estava pago. Essa é uma pobre ilustração para mostrar o que o Senhor fez por nós. Ah, grande débito nós tínhamos para o nosso Salvador. Um débito que nós não podíamos pagar. Um débito que nas nossas melhores justiças, que nós fizermos de melhor, não seria suficiente. Grandes pecadores, condenados a viverem eternamente sem Deus. É assim que nós nascemos, mortos em delitos e pecados, condenados. Um grande débito. Quem poderia pagar o débito nosso Salvador, que renunciou à sua glória, veio exatamente pagar esse débito na cruz, não apenas experimentando a ira de Deus, mas depois disso sendo vitorioso, falando a palavra de Deus ao nosso coração, nos transformando pelo seu Espírito, estando unido conosco.
De tal forma que Deus nunca mais nos vê a parte de Cristo. Nunca mais. É por isso que o nosso culto chega a Deus. Por causa do nosso mediador. Esse novo e vivo caminho que nós temos. Louvado seja o Senhor por isso. Essa é a sua confiança também. Será que é essa a perspectiva que nós temos de que Cristo, como nosso sumo sacerdote, é aquele que está conosco em nossa caminhada? Será que nós temos perdido, meus irmãos, essa perspectiva da presença de Cristo? Será que nós entramos no culto e começamos a nos acostumar com as coisas sagradas, mas perdemos essa dimensão da sua presença espiritual na nossa vida? De que mediante o Espírito Ele habita em nós quando você está trabalhando, quando você está no seu lar, quando você está criando o seu filho, quando você está se relacionando com a sua esposa, Cristo, mediante o Espírito, está ali na sua vida. É por isso que nós precisamos viver uma vida de temor ao Senhor, porque o nosso Salvador está conosco. Nós nunca devemos esquecer isso. Toda vez que nós vamos abrir a nossa boca, cada vez que você vai falar, cada vez que você vai fazer ou pensa em fazer alguma coisa errada, você deve lembrar: o meu Salvador que morreu por mim, Ele está vendo isso. Eu não posso envergonhar o meu Salvador. Porque não haverá nada melhor do que um dia ao morrer ouvir da sua boca: servo bom e fiel. É tudo isso que vale a pena. E é somente isso que vale a pena. Mas vamos para o último verso, versículo 13. Observe que no versículo 13, o autor dos Hebreus agora está citando o texto de Isaías. Eu porei nele a minha confiança, e aí, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E ele está colocando também essas palavras de Isaías como sendo palavras ditas por Cristo. Portanto, para entender o que o autor dos Hebreus está querendo dizer, nós temos que ler rapidamente Isaías. Convido você rapidamente a dar uma olhada em Isaías capítulo 8. Observe que Isaías capítulo 8, versículo 14, é um texto, alguns versículos anteriores ao texto citado pelo autor dos Hebreus, é um texto que já é considerado messiânico. Mas aqui Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Isaías 8, 17, agora 18. Para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Qual o contexto dessa frase? Esse texto, meus irmãos, está narrando um momento onde Israel está sendo ameaçado pela Síria. E havia um momento de grande desencorajamento em Israel. Israel não confia mais no Senhor. E no meio daquele caos, no momento em que toda a nação já não confia no Deus da aliança, que eles estão amedrontados com o poder da invasão dos assírios, Isaías, como profeta, diz assim: eu espero no Senhor. Talvez Israel não confie no Senhor, mas eu e os meus filhos, eu e a minha família, nós vamos esperar no Senhor. Aqui estou eu e a minha família, nós esperamos no Senhor. E agora você entendeu. O autor dos Hebreus está colocando essas palavras na boca de Cristo. Cristo é aquele que está dizendo ao seu povo, aqueles para quem o autor dos Hebreus escreveu estavam desencorajados, e ele está dizendo que Jesus diz: eu porei nele a minha confiança, eu confio no Pai com vocês. Ele sempre confiou no Pai, não foi? Cada momento da sua vida ele confiou no Pai, e agora ele está como rei dizendo: eu confio no Pai. Mas em seguida ele diz outra coisa no versículo: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu.
Jesus está nos apresentando ao Pai, e a ideia é muito clara. Observe que no versículo 10, o autor Hebeu chama de Jesus o capitão da nossa salvação. A ideia é Jesus na frente, nos apresentando ao Pai, dizendo: Pai, aqui está o teu povo, os meus irmãos, aqueles que o Senhor me deu. Eles são meus, eu os comprei. Eu confio no Senhor por eles. Esse é o meu povo. Coisa maravilhosa. Muitas vezes nós não temos a confiança que nós deveríamos ter, meus irmãos. Às vezes estamos desencorajados. Às vezes nós não confiamos no Senhor como deveríamos. Mas Ele, como um rei, não é apenas aquele que nos sustenta, mas é aquele que traz ao nosso coração essa certeza de que está conosco. Ele está nos apresentando ao Pai: esse é o meu povo. Essa é a minha igreja. Aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Foi esses que eu comprei na cruz. Isso é maravilhoso, irmão. Pensar nessa igreja como uma noiva, uma pequena noivinha do Cordeiro aqui em Cabralha. E o Senhor Jesus dizendo: esse aqui é o meu povo. O Senhor da glória, o Rei do universo. Ele está dizendo: essa aqui é a minha igreja. É aqui que eu estou no meio deles. Foi eles que o Senhor me deu lá na cruz. Quando eu derramei o meu sangue, foi por eles. Não houve uma gota de sangue em vão. Eu sabia de cada um deles pelo nome. Aqueles que passaram e estão hoje vivirão. O Senhor Jesus, como Rei eterno, são meus. Aí vem aquela pergunta: como é que vai estar a noiva naquele dia? Você tem alguma dúvida de como ela estará? A noiva estará bela. Pela graça de Deus, como é que eu e você, que somos crentes, vivemos em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, e nós, será que realmente eu vou conseguir, como eu vou estar diante do Senhor? O Senhor está cuidando de você. Escute a sua palavra, confie nele como Rei, siga a sua liderança. Mas a noiva vai estar perfeita quando o Senhor voltar. Essa igreja vai ter 27 anos, 28, 29, 30. Muitos de nós vamos morrer, veremos nossos filhos, os nossos netos. Nós sabemos quando o Senhor voltar, quando Ele vai voltar. Mas quando Ele voltar, nós temos uma certeza: a igreja de Cabralha estará bela. Você sabe de uma coisa? Esse vai ser um casamento diferente. Quando o Senhor Jesus voltar, vai ser um casamento completamente diferente. Sabe por quê? Porque será o único casamento que a parte mais esperada não será a noiva, será o noivo. O noivo estará adornado e ele é belíssimo. O noivo será glorioso. Há uma história que eu vi um tempo atrás a respeito de um homem que era cego. E esse homem, ele conseguiu fazer a cirurgia, estava noivo, nunca tinha visto a noiva. E a noiva nunca tinha visto ele, nunca tinham se visto. Quer dizer, ela obviamente não era cega, enxergava ele não tinha visto a noiva. E o médico fez a cirurgia, ele fez um pedido ao médico: disse: eu não quero ver a minha noiva, eu só quero ver ela no dia do casamento. Quando for no dia do casamento, o senhor tira as ataduras. E o médico disse assim: pode ser uma boa ou uma péssima decepção, isso não importa. Eu vou ver a noiva só no dia do meu casamento. E foi assim. Depois eu vim entrando, e aí finalmente o médico tirou as ataduras, ele olhou para a noiva,
viu ela entrando. E ele disse ao médico: eu imaginei que era ela linda, mas ela é muito mais linda do que eu imaginava. Será assim no encontro da noiva com o noivo. Quando nosso Senhor Jesus voltar para buscar essa igreja, nós sabemos através desse texto que o noivo e tantos outros, o noivo é glorioso, ele é lindo, mas quando nós vemos o Senhor da glória, nós vamos dizer: ele é muito mais lindo, ele é muito mais glorioso do que eu imaginei. Hoje nós ouvimos, meus irmãos, a sua voz, mas um dia nós vamos ouvir a sua própria voz: vinde, benditos de meu Pai, entrem nesse glorioso reino. Nós vamos ver, nós sabemos que Ele está em nosso meio, nós veremos como Ele é e ficaremos com Ele durante toda a eternidade. Hoje nós sabemos que Ele é o nosso Rei, mas Ele nos liderará para sempre. Será glorioso. É por isso que nós dizemos: Maranata, vem Senhor. Não há a menor dúvida de que o Senhor está nos preparando para esse encontro. Às vezes nós não entendemos muito a direção de Deus para a nossa vida, mas confie no Senhor. Escute a voz de Cristo, seu profeta, pela palavra, pela pregação. Confie nele como seu sumo sacerdote que está em nosso meio, mediante o qual nós temos acesso ao Pai. E confie nesse Rei que conduz a sua vida e conduz a vida desta igreja, da sua família, do seu lar, e descanse nele. E todas as vezes que o seu coração desanimar, lembre-se: o dele não desanima por mim. Não há um dia, um segundo, um amanhã que o seu amor por mim diminua. Ele é o meu Salvador. Eu quero concluir com a leitura dos últimos versículos do autor dos Hebreus, quando ele diz assim, versículo 20, capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos ler todos juntos, finalizando assim. Hebreus 13, 20 e 21 diz assim: ora, vamos ler juntos, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a vontade, sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, tão gloriosa. Obrigado porque o Senhor confessa o seu amor por nós. Nós não apenas dizemos que nós te amamos, mas o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos, terríveis pecadores que somos. Somos, como Paulo diz, o principal dos pecadores. Mas um dia a tua graça, o teu amor, o amor eterno, antes da fundação do mundo, o amor inexplicável, o amor que nos alcançou em nossa história de forma tão gloriosa, o amor nos transformou. E agora nós fazemos parte do teu povo. Eu sei que o Senhor nos escolheu, porque nós nunca teríamos escolhido ao Senhor por nós mesmos. O Senhor nos escolheu e nos sustenta, e nos chama a olhar para o Senhor cada dia da nossa caminhada. Eu apresento a vida dessa igreja, da liderança, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, das famílias, das crianças, dos idosos, dos maduros, de
todos, ó Deus. Eu sei que o Senhor tem cuidado dessa igreja, mas eu conclamo que o Senhor derrame cada dia a tua misericórdia. Os dias são maus, os dias são difíceis, então guarda esse teu povo, para que eles sejam uma igreja fiel, para que as famílias vivam perto do Senhor, para que haja mais oração, mais compromisso, mais fidelidade. Tem misericórdia. Nós somos gratos por esses 27 anos, e nós sabemos que foi o Senhor que começou a adornar essa igreja, e está preparando, salvando aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que o Filho comprou na cruz e aqueles a quem o Espírito Santo há de chamar. Eu rogo que o Senhor abençoe essa igreja para cumprir com fidelidade a missão desse local, a missão de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que grande Salvador nós temos. Irmãos, quero convidá-los a ficarem de pé para fazermos a oração final e a imprecação da bênção.